Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui à Rede Século XXI, é o programa Igreja Presente. Nós estamos gravando aqui em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, com o cardeal Dom Odilo Pelucera, que é arcebispo dessa arquidiocese. Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado por nos receber. Pois não, é um prazer. Eu desejo bom domingo a todos vocês também. Estamos no final do mês de agosto e também no final, hoje, da Jornada Mundial da Juventude. Esse mês de julho está acabando, né? O agosto está chegando e a gente vem já com essa despedida da Jornada Mundial da Juventude. Mas eu pergunto já de imediato para o senhor, Dom Odilo, frutos, amanhã, os próximos anos, para essa juventude da Igreja Católica, o que nós podemos esperar, Dom Odilo? Eu espero muita coisa, né? Eu espero bons frutos. Eu tenho certeza de que a jornada foi uma grande semeadura no coração dos jovens, mas também no coração da humanidade de modo geral. Quando a igreja se volta assim com uma atenção toda particular para os jovens, isto é uma mensagem também para a sociedade em geral, para a humanidade. Por outro lado, a mensagem da jornada é uma mensagem de esperança. Sim. Depois é uma mensagem que vai também ao miolo, né, ao coração do Evangelho. A mensagem da misericórdia, né? Felizes os misericordiosos. O jovem quer ser feliz, todos queremos ser felizes. Ora, a mensagem da jornada é eu diria, uma receita de felicidade, né? Ser misericordiosos todos os dias, isso traz uma promessa de vida, de felicidade, né? É o próprio Jesus que promete, né? Depois, a juventude certamente levando no coração esta mensagem boa da misericórdia assumida, né? Misericórdia vivida, mas também misericórdia praticada, eles estarão sendo, digamos assim, um fermento de uma humanidade nova que supera o ódio, supera as vinganças, as guerras, as discriminações e se coloca atentamente diante das situações de dor e sofrimento dos irmãos. Mas o que nós, como igreja aqui no Brasil, podemos fazer para ainda continuar motivando, alegrando os jovens para continuarem trabalhando nas comunidades, vivendo o Evangelho, lá na faculdade, lá na escola, dentro da família? O que nós, como igreja, podemos fazer para esses jovens, Dom Odilo? Os jovens, naturalmente, voltando ao Brasil, eles poderão compartilhar as experiências vividas junto com não só seus familiares, mas seus amigos, na escola, no grupo, na comunidade da igreja. E isso eu acho que é uma grande coisa, uma grande riqueza. Eles vão fazer isso espontaneamente, a partilha, mas eu acho que é uma das formas como as comunidades podem estimular também, né? Os jovens que foram à jornada e os que não foram, mas que de alguma forma viveram a jornada mesmo à distância. Então, partilhar essa experiência. Depois, de alguma forma, continuar a viver essa experiência também aqui, né, nas suas comunidades. Então, os jovens, voltando, eles serão chamados a ser, de alguma forma, semeadores desta mesma mensagem no meio dos seus companheiros. Eu ouvi dizer em alguns grupos, em algumas comunidades, que existem jovens que vão fazer o trabalho das missões, de serem missionários, irem para outros estados, outras comunidades. Mas existem outras maneiras também, Dom Odilo, porque tem muitos jovens que querem ir, mas não conseguem. Dentro da própria vizinhança, dentro da própria região, do próprio bairro, eles podem fazer isso ou não podem? Mas certo, todos no lugar em que vivem, né, no ambiente que estão, são convidados a serem discípulos missionários e a viver a misericórdia, sede misericordiosos com o Pai Celeste misericordioso. Não faltam oportunidades, então não é preciso ir para longe, aqui mesmo, né? E o Pequeno Príncipe diz uma verdade bonita, né? Que a planta deve florescer e frutificar lá onde ela está plantada. Não esperar quem sabe quando, ou quem sabe aonde, não, aqui mesmo, onde a gente vive, a gente vai viver e frutificar. E esse ano, fazendo uma ligação, a gente não pode esquecer nunca, com o Ano da Misericórdia. Certo, tudo isso dentro do contexto do Jubileu da Misericórdia. E aí eu queria que o senhor me ajudasse de novo a lembrar essas obras de misericórdia, Dom Odilo, porque nunca é demais a gente falar sobre esse assunto. Porque os jovens, agora voltando da Jornada Mundial da Juventude, e os jovens que estão aqui no Brasil, que participaram através da televisão, nas suas comunidades, podem praticar essas obras de misericórdia também, não podem? Isso é lição para todos, né?
Mas aqui a gente está falando da jornada, então, pegando o pé da juventude para ela ajudar a gente na igreja. Isso é a lição para todos, e é o ano da misericórdia, antes, durante, depois da jornada e ao longo de toda a vida deve fazer isso. E quais são, Dom Odilo? Visitar os doentes? Bom, as obras de misericórdia estão agrupadas em obras de misericórdia corporais e espirituais. As corporais se referem às necessidades corporais, os sofrimentos, etc., corporais. E as obras de misericórdia espirituais, justamente as necessidades, situações de sofrimento espiritual das pessoas. Então, dar de comer a quem tem fome, dar de beber, abrigar quem está sem casa, sem roupa, visitar os doentes, cuidar deles, os prisioneiros, os que não têm, enfim, os que vivem na angústia, consolar, confortar, orientar, corrigir, aconselhar, solidarizar-se, todas essas são obras de misericórdia. Né? Isso, para todos nós e para os jovens não esquecerem de praticar também agora nessa pós-Jornada Mundial da Juventude. Dom Odilo, hoje, 31 de julho, nós vamos lembrando de Santo Inácio de Loyola. E eu lembrei dele aqui agora porque ele fundou a Companhia de Jesus. E a gente acaba lembrando do Papa Francisco, porque o Papa Francisco é jesuíta. Então é um santo importante para a nossa igreja. Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, primeiramente um grande convertido, né, que viveu uma experiência forte, né, do encontro com Deus, a experiência da misericórdia de Deus em sua vida, e depois se tornou o grande Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, um grande místico, um grande incentivador da vida cristã, um grande apóstolo, enfim. Nós o recordamos assim, e como alguém que fez um grande bem e continua, através das obras que ele deixou, continua a fazer um grande bem à Igreja e à humanidade. E amanhã é dia de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja. Que é o fundador, né, dos padres redentoristas, né? Santo Afonso é um teólogo, é um moralista, mas também é um pastor da igreja, afinal, alguém que teve o senso pastoral, um missionário. Também ele é um grande apóstolo, né, da igreja, que fez e continua a fazer um grande bem. Dom Odilo, vamos estudar um pouquinho mais? Quer dizer, eu estou estudando, né? Estou aprendendo aqui, vocês também, porque o Dom Odilo vai nos ajudando. Estamos aqui na Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Amores Letícia, estamos aqui no capítulo 5, na página, praticamente já na página 145, estudando. E no programa passado, eu estou com uma dúvida no ponto aqui, vou pedir a ajuda do Dom Odilo, porque a gente estava no ponto 171 aqui, cuida da tua alegria, que nada tira a alegria interior da sua maternidade. Está falando para as mães que estão grávidas. E aí eu me pergunto, isso é uma palavra para quem entra em depressão, para quem entra em tristeza, mesmo na gravidez? É esse o sentido ou tem outro sentido, Dom Odilo? Eu acho que o Papa não está pensando por aí. Por onde que ele está pensando? Está pensando justamente no dom da maternidade, na alegria da maternidade. É que a mulher, né, ficando mãe, né, gerando um filho, deve sentir interiormente que está realizando uma grande obra. Ela está colaborando com a obra de Deus, deve sentir justamente realizando a sua existência, uma missão que ela tem justamente, ser mãe, né, colocar na vida um filho, ajudar esse filho a crescer, a se tornar uma pessoa. É o dom, a alegria da maternidade, que tem as suas dores, evidentemente, mas nada deve tirar a alegria da maternidade. E eu acredito que o Papa está pensando em outra coisa, isto é, uma certa campanha anti-maternidade, uma campanha anti-filho, antinatalista, que hoje existe, infelizmente. Embora haja tantas alegrias, né, tantas famílias e tantas mães que mostram uma grande alegria, mas existe uma certa ideologia, infelizmente, contrária, né? A maternidade, que inclusive pretende que a mulher, né, em vez de se realizar na maternidade, ela mais do que tudo deve se realizar na profissão e assim por diante. Isso. Eu acho que isso o Papa está querendo dizer, olha, que a mulher não esqueça a sua vocação mais profunda, né, mais primeira. Que a mulher trabalhe, é bom,
às vezes tem que fazer isso mesmo, tem que a mulher tem capacidade para trabalhar, ninguém põe dúvida, né? Ninguém põe dúvida que a mulher tem capacidade de liderança, de ser uma pessoa importante na condução dos destinos da humanidade, não há dúvida isso. Mas a capacidade da maternidade é só dela. Sim. E, portanto, que ela tenha toda a alegria em viver isto e que isto não seja colocado, primeiramente, não seja colocado em segundo plano e muito menos que isso não seja percebido como uma espécie de culpa. A mulher, de repente, se sentindo culpada por ser mãe, né? E a sociedade deve ajudar a mulher a ela viver a maternidade como um bem não só para ela, mas também para a própria comunidade humana. E isso, em cima do que o senhor está falando, eu até sigo aqui no próximo ponto, que assim, aqueles órfãos que têm pai e que têm mãe, porque a mãe sai para trabalhar nos primeiros meses do nascimento do filho e deixa os filhos em casas terceirizados, que é uma palavra que o senhor usa muito, para outras pessoas cuidarem. O Papa toca nesse ponto aqui. E um outro ponto que o senhor está comentando aí, que ele diz aqui, que ele até, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que ele até apoia o feminismo, mas sem negar o fato de ser mãe, que a mulher tem que ser mãe, né? Eu estou falando correto ou não? Não é que tem que ser mãe, né? Não é que tem que ser mãe, é a vocação dela, né? É a condição natural dela é ser mãe, né? Por muitas razões ela pode não se tornar mãe, né? Porém que a maternidade não seja vista como uma espécie de problema, né? Ou uma culpa até que a sociedade deva de alguma forma reprimir. Eu fico pensando aqui nessa continuidade, porque logo em seguida eu vou deixar esse assunto para o próximo programa também. O Papa comenta aqui de novo, o que eu estava lendo aqui, que o pai não é patrão da família. Né? Vamos deixar para falar melhor sobre isso. Foi um ponto que eu anotei aqui, que eu tenho várias anotações da encíclica para a gente comentar melhor sobre isso. Odílio, então a palavra final, né, sobre essa Jornada Mundial da Juventude, a encíclica que nós estamos estudando e a bênção para todos nós. Nós estamos encerrando o nosso programa, mas também o mês de julho. E começamos o mês de agosto, mês 8, portanto o ano vai caminhando. E esta é uma semana cheia de expectativas, é o início das Olimpíadas e será um tempo muito bonito para o Brasil estará em evidência. Então, que nós brasileiros saibamos acolher essa oportunidade também para passar ao mundo algumas coisas boas, bonitas, daquilo que é nossa vida, nossa cultura no Brasil. Saibamos ser hospitaleiros, respeitosos, atenciosos aos hóspedes, às visitas, a fim de que todos possam aproveitar bem das Olimpíadas. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.